No início da década de 1960, o mundo vivia sob a sombra da Guerra Fria. Grandes potências como os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia global, com seus satélites espiões e arsenais nucleares. Enquanto isso, no litoral quente e ensolarado do Nordeste brasileiro, uma crise de natureza muito diferente começava a se formar. O motivo não era um míssil ou uma fronteira terrestre, mas um crustáceo de aparência estranha e sabor muito apreciado, a lagosta. Este episódio, que entraria para a história com um nome quase cômico, a Guerra da Lagosta, representou um sério teste para a diplomacia e a soberania do Brasil. A disputa colocou em lados opostos duas nações com laços históricos, o Brasil e a França. A história começou de forma silenciosa, longe dos palácios presidenciais e dos ministérios. Pescadores franceses, a bordo de embarcações modernas e bem equipadas, perceberam a abundância de lagostas nas águas da plataforma continental brasileira, especialmente na costa de Pernambuco. Para eles, era uma oportunidade de ouro. A lagosta era um produto de alto valor no mercado europeu, e as áreas de pesca tradicionais já mostravam sinais de esgotamento. Assim, eles cruzaram o Atlântico e começaram a operar em larga escala, capturando toneladas do crustáceo que, até então, era explorado principalmente por pescadores artesanais brasileiros. O que parecia ser apenas uma questão comercial logo se transformaria em um conflito internacional. A presença francesa não demorou a ser notada. As comunidades pesqueiras locais, que dependiam daquele recurso para sua subsistência, viram a chegada dos barcos estrangeiros com grande apreensão. Eles não tinham como competir com a tecnologia e a capacidade de captura dos franceses. A situação escalou rapidamente quando o governo brasileiro foi alertado sobre a atividade. O Brasil, sob a presidência de João Goulart, passava por um período de intensa efervescência política e nacionalismo. Permitir que uma potência estrangeira explorasse livremente suas riquezas naturais era algo impensável. A soberania nacional, um tema tão caro à época, estava em jogo. O que se seguiu foi uma fascinante disputa que misturou direito internacional, demonstrações de força naval e debates científicos um tanto surreais. A França, liderada pelo imponente general Charles de Gaulle, não estava disposta a ceder facilmente. O país defendia o direito de seus pescadores de atuarem naquelas águas, argumentando que as lagostas não pertenciam ao território brasileiro. O Brasil, por sua vez, estava determinado a proteger sua costa e sua economia. A lagosta, aquele animal de 10 patas que se move lentamente pelo fundo do mar, tornou-se, de repente, o centro de uma crise diplomática que mobilizou marinhas e chanceleres, capturando a atenção do mundo. Para as pequenas comunidades de pescadores do litoral nordestino, a lagosta não era um luxo gastronômico ou um ponto em um tratado internacional. Era o pão de cada dia. A pesca artesanal do crustáceo representava a principal fonte de renda para milhares de famílias que viviam em vilarejos ao longo da costa de Pernambuco, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Eles usavam métodos tradicionais, como o manzoá, uma espécie de armadilha rústica, e suas pequenas jangadas para garantir o sustento. A chegada dos grandes barcos pesqueiros franceses, verdadeiras fábricas flutuantes, representou uma ameaça direta e devastadora a esse modo de vida secular, que já era marcado por muitas dificuldades. A diferença de escala era gritante e desleal. Enquanto um pescador local conseguia capturar algumas dezenas de lagostas em um dia bom, os navios franceses podiam arrastar toneladas do fundo do mar em uma única operação. Os pescadores brasileiros começaram a perceber uma queda drástica na quantidade de lagostas disponíveis. Suas armadilhas, antes cheias, agora vinham vazias. O desespero tomou conta das praias e dos portos. Eles viam, impotentes, navios estrangeiros levando embora a riqueza que eles consideravam sua por direito. O sentimento de injustiça cresceu e se transformou em protestos.
líderes comunitários e associações de pescadores começaram a pressionar as autoridades locais e federais por uma resposta. O governo brasileiro, sensível às pressões populares e ao clima nacionalista da época, ouviu o clamor. A questão não era apenas econômica, mas também de soberania. A exploração desenfreada de um recurso natural por uma nação estrangeira era vista como uma afronta à integridade do território nacional. A Marinha do Brasil foi então instruída a intensificar a vigilância na região. A ordem era clara: proteger a plataforma continental brasileira, que o país reivindicava como uma extensão de seu território. A presença naval brasileira na costa nordestina foi ampliada, com corvetas e contratorpedeiros patrulhando a área para identificar e fiscalizar as embarcações estrangeiras que operavam ilegalmente. A resposta brasileira representou um alento para as comunidades pesqueiras. Elas viram que suas vozes haviam sido ouvidas em Brasília. A defesa da lagosta tornou-se um símbolo da defesa do trabalhador brasileiro e dos recursos do país. Para aqueles homens e mulheres do mar, a chegada dos navios da Marinha significava que eles não estavam mais sozinhos na luta contra os gigantes franceses. O conflito, que nascera da necessidade de sobrevivência de comunidades humildes, ganhava agora uma dimensão nacional. A disputa pela lagosta era, no fundo, uma disputa pelo direito do Brasil de controlar seu próprio destino e suas próprias riquezas. No cerne da Guerra da Lagosta estava uma pergunta que parecia tirada de uma aula de biologia, mas que tinha imensas implicações jurídicas e diplomáticas. A lagosta anda ou nada? A resposta a essa questão definiria a quem pertencia o crustáceo. O Brasil baseava sua posição na Convenção de Genebra sobre a Plataforma Continental, de 1958. Segundo a interpretação brasileira, a plataforma continental era uma extensão natural do território terrestre. Portanto, todos os recursos naturais fixos ou que se moviam em constante contato com o leito do mar, como as lagostas, pertenciam ao país costeiro. Para o Brasil, a lagosta andava no fundo do mar e, por isso, era um recurso brasileiro. A França, por outro lado, apresentou uma tese completamente diferente, que ficou conhecida como a tese do pulinho. Os diplomatas e cientistas franceses argumentavam que a lagosta não era um ser que se limitava a caminhar pelo leito marinho. Em sua locomoção, ela daria pequenos saltos ou pulos, deslocando-se pela coluna de água. Sendo assim, a lagosta deveria ser considerada um peixe, ou seja, uma espécie natatória que se movimenta livremente pelo oceano. De acordo com essa interpretação, as lagostas encontradas em alto mar, mesmo que sobre a plataforma continental brasileira, estariam em águas internacionais. Portanto, poderiam ser capturadas por qualquer nação, de acordo com o princípio da liberdade dos mares. Essa divergência de interpretação transformou o debate em um impasse surreal. De um lado, o Brasil afirmava sua soberania sobre os recursos de sua plataforma continental, uma posição que hoje é amplamente aceita. Do outro, a França defendia uma interpretação engenhosa, mas frágil, para justificar os interesses econômicos de sua frota pesqueira. A discussão mobilizou biólogos marinhos, especialistas em direito internacional e diplomatas de ambos os países. O almirante brasileiro Paulo de Castro Moreira da Silva, um dos maiores especialistas em oceanografia do país, defendeu com veemência a posição brasileira, argumentando que aceitar a tese francesa seria como dizer que, quando um canguru pula, ele se torna um pássaro. A disputa jurídica e científica se arrastou, com cada país entrincheirado em sua posição. Notas diplomáticas eram trocadas, repletas de argumentos técnicos e citações de tratados internacionais. Enquanto os diplomatas debatiam em salas fechadas em Brasília e Paris, os pescadores franceses continuavam sua atividade, e a Marinha brasileira continuava suas patrulhas. A questão de saber se a lagosta andava ou nadava deixou de ser um detalhe biológico para se tornar o ponto central
de um conflito que testava os limites da diplomacia e a paciência de duas nações amigas, mas que naquele momento se viam como adversárias em uma disputa por um valioso tesouro marinho. Com o impasse diplomático, a situação no mar tornou-se cada vez mais tensa. O governo brasileiro, sob o comando do presidente João Goulart, decidiu passar das palavras à ação. A Marinha do Brasil recebeu ordens para fazer valer a soberania nacional. Navios de guerra, como a corveta Ipiranga, foram enviados para patrulhar a zona de pesca disputada. A missão era clara: interceptar os barcos pesqueiros franceses que estivessem operando dentro do que o Brasil considerava suas águas territoriais, uma faixa que o país havia unilateralmente estendido para 200 milhas marítimas. A presença militar brasileira na região era um recado direto ao governo francês de que o Brasil não iria recuar. Os encontros entre os navios brasileiros e os pesqueiros franceses foram marcados por momentos de grande tensão. Em um dos episódios mais conhecidos, um navio da Marinha Brasileira abordou o pesqueiro francês Cassiopée. Os marinheiros brasileiros ordenaram que a embarcação francesa se retirasse da área. Os pescadores franceses, sentindo-se protegidos pela distância e talvez pela arrogância de pertencer a uma potência europeia, se recusaram a obedecer. A situação poderia ter escalado para um confronto armado, mas a diplomacia ainda operava nos bastidores para evitar o pior. Mesmo assim, a apreensão de barcos franceses e a escolta para fora da zona de pesca tornaram-se ocorrências frequentes. A França não assistiu a tudo passivamente. Em resposta à ação brasileira, o governo de Charles de Gaulle decidiu enviar seus próprios navios de guerra para a região com o pretexto de proteger seus pescadores. A chegada do contratorpedeiro francês Tartuffe ao litoral brasileiro elevou a crise a um novo patamar. Agora, não eram apenas pescadores e patrulheiros, mas marinhas de guerra de dois países que se encaravam no Atlântico Sul. O Brasil denunciou a ação francesa como um ato de intimidação e hostilidade. Por um breve período, a Guerra da Lagosta pareceu que poderia se transformar em uma guerra de verdade, com navios armados de ambos os lados. Felizmente, o bom senso prevaleceu e não houve disparos. Os comandantes navais de ambos os países agiram com cautela, evitando uma escalada que ninguém desejava. No entanto, o clima de confronto permaneceu. Notas diplomáticas ásperas eram trocadas entre Brasília e Paris. A França acusava o Brasil de violar o direito internacional e a liberdade dos mares. O Brasil, por sua vez, acusava a França de pirataria e de desrespeitar sua soberania. A tensão no mar era um reflexo da rigidez das posições diplomáticas. A lagosta, pequena e silenciosa no fundo do oceano, havia conseguido colocar duas nações amigas à beira de um conflito armado. Enquanto diplomatas e militares tratavam o assunto com a máxima seriedade, a imprensa brasileira e internacional encontrou no episódio um prato cheio para o humor e o sensacionalismo. Foi nesse contexto que o nome Guerra da Lagosta, ou Lobster War, em inglês, surgiu e se popularizou. O termo, cunhado por jornalistas, capturava perfeitamente o lado bizarro e quase absurdo de uma crise internacional motivada por um crustáceo. As manchetes dos jornais eram criativas e, por vezes, sarcásticas, tratando o confronto com uma leveza que contrastava com a tensão real vivida nos gabinetes e no alto mar. Essa cobertura ajudou a fixar o episódio no imaginário popular. Jornais como o Correio da Manhã e a Última Hora, no Brasil, deram grande destaque ao caso. As reportagens eram acompanhadas de charges e ilustrações que ridicularizavam a situação. Em uma charge famosa, o presidente francês Charles de Gaulle aparecia com um chapéu de cozinheiro, tentando pegar uma lagosta com as cores da bandeira brasileira, enquanto era observado de perto por um marinheiro brasileiro de prontidão. A tese francesa de que a lagosta nadava dando pulinhos foi motivo de inúmeras piadas. A população brasileira acompanhava o desenrolar da crise como se fosse uma novela,
torcendo pelo Brasil e se divertindo com a teimosia francesa. A cobertura da imprensa teve um papel duplo. Por um lado, o tom humorístico ajudou a aliviar a tensão e a evitar que o pânico se instalasse na população. Ao tratar o caso como uma guerra quase folclórica, os jornais transformaram um conflito diplomático sério em um entretenimento nacional. Por outro lado, essa mesma cobertura serviu para fortalecer o sentimento nacionalista e o apoio popular às ações do governo Goulart. A imagem de um Brasil que se levantava para defender sua soberania contra uma antiga potência colonial como a França ressoou profundamente no público. A Guerra da Lagosta tornou-se uma causa nacional. O nome pegou e sobreviveu ao tempo. Mesmo depois de resolvida a crise, o episódio continuou a ser lembrado por seu título inusitado. A imprensa, ao batizar o conflito de forma tão memorável, garantiu sua imortalidade como uma das maiores curiosidades da história diplomática do século XX. O termo Guerra da Lagosta encapsulava a estranheza de mobilizar marinhas de guerra por causa de um animal marinho, mas também refletia o orgulho de um país que, naquele momento, se recusou a ser visto como um quintal para a exploração estrangeira. A história, contada com humor, tornou-se um símbolo de resistência. Apesar da tensão militar e da retórica inflamada, nem o Brasil nem a França desejavam um conflito armado. Ambos os países mantinham relações diplomáticas, culturais e econômicas importantes demais para serem sacrificadas por causa da pesca de lagostas. Com os navios de guerra se encarando no Atlântico, os canais de negociação foram ativados com urgência para encontrar uma saída pacífica para a crise. A diplomacia, que parecia ter falhado no início, voltou a ser a principal protagonista. O objetivo era encontrar uma solução que permitisse a ambos os lados salvar as aparências, protegendo seus interesses sem a necessidade de uma escalada militar. As negociações foram complexas e se arrastaram por meses. Inicialmente, a França se manteve irredutível na defesa do direito de seus pescadores, enquanto o Brasil não abria mão de sua soberania sobre a plataforma continental. A solução começou a tomar forma quando as discussões se afastaram da questão insolúvel de se a lagosta andava ou nadava e se concentraram em encontrar um arranjo prático e administrativo. A ideia era criar um acordo que, na prática, reconhecesse os interesses de ambos os lados, mesmo que as teses jurídicas continuassem opostas. Foi um exercício clássico de pragmatismo diplomático. O acordo final, assinado em 1964, foi uma obra de engenhosidade diplomática. O Brasil autorizou um número limitado de barcos pesqueiros franceses a continuar a pesca da lagosta na costa nordestina por um período de tempo determinado. Em troca, essas embarcações francesas deveriam entregar uma parte de sua captura aos pescadores brasileiros, como uma forma de compensação econômica. Além disso, os barcos franceses se comprometeram a participar de pesquisas científicas sobre a biologia e o estoque de lagostas na região, em colaboração com cientistas brasileiros. Isso permitiu que o Brasil mantivesse o controle e a fiscalização da atividade. Dessa forma, a crise foi resolvida. O Brasil conseguiu afirmar sua soberania, pois a presença francesa passou a ser regulada e autorizada pelo governo brasileiro, e não mais uma atividade unilateral. A França, por sua vez, garantiu que seus pescadores pudessem continuar operando na área, ainda que sob novas regras e por um tempo limitado. O acordo foi uma vitória da razão sobre a força. Mostrou que, mesmo em momentos de alta tensão, o diálogo e a busca por soluções criativas são as melhores ferramentas para resolver disputas internacionais. A Guerra da Lagosta terminou não com um tiro de canhão, mas com a assinatura de um papel. Uma vez resolvida a crise diplomática, a Guerra da Lagosta rapidamente transitou do campo das relações internacionais para o folclore histórico. O conflito, que
que por um momento pareceu tão sério, começou a ser lembrado principalmente por seu aspecto insólito e cômico. A imagem de duas nações respeitáveis, Brasil e França, mobilizando suas marinhas por causa de um crustáceo, tornou-se uma anedota contada em livros de história, artigos de curiosidades e conversas informais. A questão central do debate, se a lagosta andava ou nadava, virou o símbolo máximo do quão surreal uma disputa diplomática pode se tornar. Na memória coletiva brasileira, o episódio foi incorporado com uma dose de orgulho e bom humor. A firmeza do governo brasileiro em defender sua soberania contra uma potência europeia foi celebrada como um ato de afirmação nacional. A história era contada como um exemplo de que o Brasil, quando provocado, sabia defender seus interesses. O fato de o conflito ter sido vencido no campo da diplomacia, sem um único disparo, contribuiu para essa visão positiva. A Guerra da Lagosta se tornou uma daquelas histórias que os brasileiros gostam de contar para ilustrar a criatividade e a resiliência do país. O episódio também ganhou valor como um caso de estudo fascinante no campo do direito internacional e da diplomacia. Acadêmicos e estudantes de relações internacionais analisam a Guerra da Lagosta como um exemplo clássico de conflito por recursos naturais, da importância da definição de fronteiras marítimas e das estratégias de negociação. A disputa ajudou a solidificar os conceitos sobre a plataforma continental e os direitos dos estados costeiros, temas que se tornariam centrais na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, anos mais tarde. A briga pela lagosta, portanto, deixou um legado jurídico importante. Com o passar das décadas, a Guerra da Lagosta se consolidou como uma curiosidade histórica, um rodapé divertido na crônica das relações franco-brasileiras. Para as novas gerações, a ideia de uma guerra por esse motivo soa quase inacreditável. No entanto, por trás da anedota, reside uma história real de tensão, orgulho nacional e negociação habilidosa. O episódio serve como um lembrete de que os conflitos internacionais podem surgir das fontes mais inesperadas e de que a paz, muitas vezes, depende mais da sabedoria dos diplomatas do que da força dos canhões. A Guerra da Lagosta, apesar de seu nome curioso, deixou lições importantes para o Brasil em diversas áreas, especialmente em política marítima, diplomacia e proteção de suas comunidades. A primeira e mais evidente lição foi a necessidade de o país definir e defender claramente sua soberania sobre seus recursos marítimos. O conflito forçou o Brasil a tomar uma posição firme em relação à sua plataforma continental, uma postura que culminaria, anos depois, na consolidação do conceito de zona econômica exclusiva. O país aprendeu que a riqueza do mar, a chamada Amazônia Azul, precisava de vigilância e proteção constantes contra a exploração indevida. No campo da diplomacia, o episódio demonstrou a importância de combinar firmeza com pragmatismo. O Brasil não hesitou em usar sua marinha para demonstrar sua determinação, mas, ao mesmo tempo, manteve os canais de negociação abertos. A solução encontrada não foi uma vitória total, mas um acordo inteligente que atendeu aos interesses essenciais de ambos os lados. Isso ensinou aos diplomatas brasileiros que, em uma crise, a criatividade para encontrar soluções de compromisso é tão crucial quanto a defesa intransigente de princípios. A paz foi alcançada porque ambos os países optaram por negociar em vez de lutar. A crise também destacou a importância de ouvir e proteger as comunidades locais. A Guerra da Lagosta não começou em Brasília ou em Paris, mas nas praias do Nordeste, com o protesto de pescadores artesanais que viam seu meio de vida ameaçado. A resposta do governo brasileiro, ao atender a esse clamor, reforçou o vínculo entre o Estado e as populações que dependem diretamente dos recursos naturais. A lição foi clara. A soberania de um país não é um conceito abstrato, mas algo que se manifesta na proteção do bem-estar e da subsistência de seus cidadãos, especialmente os mais vulneráveis.
Finalmente, a disputa pela lagosta serviu como um alerta sobre a crescente competição global por recursos naturais. O que aconteceu na década de 1960 foi um prenúncio de muitos outros conflitos que surgiriam nas décadas seguintes, envolvendo direitos de pesca, exploração de petróleo em alto mar e mineração submarina. O Brasil aprendeu que, para ser um ator relevante no cenário mundial, precisaria investir em conhecimento científico sobre seus mares, em uma marinha moderna e capaz de patrulhar suas vastas fronteiras marítimas, e em uma diplomacia ágil e preparada para defender seus interesses em um mundo cada vez mais competitivo e interligado. Hoje, mais de 60 anos após o fim da tensão entre Brasil e França, o legado da Guerra da Lagosta ainda pode ser percebido. Nas comunidades pesqueiras do Nordeste, a história é passada de geração em geração. Os pescadores mais velhos ainda se lembram da época em que os franceses vieram levar suas lagostas e de como a Marinha brasileira apareceu para protegê-los. Para eles, não foi uma anedota, mas um momento definidor que reafirmou seu direito sobre aquelas águas. O episódio fortaleceu a identidade dessas comunidades e sua consciência sobre a importância de lutar por seus recursos e seu modo de vida. Do ponto de vista das políticas marítimas brasileiras, a Guerra da Lagosta foi um divisor de águas. O conflito acelerou o desenvolvimento de uma doutrina de soberania marítima mais robusta, que hoje se reflete no conceito da Amazônia Azul. O Brasil passou a investir mais em pesquisa oceanográfica, no monitoramento de suas águas e na modernização de sua força naval. A necessidade de proteger não apenas a lagosta, mas também as vastas reservas de petróleo e outros recursos minerais no leito do mar, tornou-se uma prioridade estratégica para o país, uma lição aprendida em meio àquela crise diplomática. No imaginário popular, a Guerra da Lagosta permanece como um dos episódios mais singulares e memoráveis da história brasileira. Ela é um símbolo de um Brasil que, mesmo em meio às suas próprias turbulências internas, foi capaz de se impor no cenário internacional com uma mistura de firmeza, criatividade e bom humor. A história é frequentemente revisitada em documentários, livros e artigos, sempre fascinando o público com sua trama improvável. Ela nos lembra que a história não é feita apenas de grandes batalhas e tratados solenes, mas também de eventos bizarros que revelam muito sobre o caráter de uma nação. Em última análise, o maior legado da Guerra da Lagosta foi a paz. O conflito foi resolvido sem derramamento de sangue, através do diálogo e do entendimento mútuo. As relações entre Brasil e França, após um breve período de estremecimento, foram rapidamente normalizadas e fortalecidas. A disputa pelo crustáceo se tornou uma nota de rodapé em uma longa história de amizade e cooperação entre os dois países. A lagosta, que por pouco não causou uma guerra, acabou ensinando a todos uma valiosa lição sobre a importância da diplomacia para transformar um potencial conflito em uma oportunidade de reafirmar a paz e o respeito entre as nações.